Oi, Trali, boa noite para você, boa noite para o Pedro, boa noite para os assinantes. Um dia histórico aqui na Câmara dos Deputados, né? Aprovada, portanto, a regulamentação da reforma tributária sobre o consumo. Hoje, a votação aqui ela foi dividida em três partes. Na primeira delas, os deputados votaram para concordar com pontos que foram alterados pelo Senado Federal. Num segundo momento, agora que terminou há instantes atrás, votaram para rejeitar mudanças que o Senado havia feito e agora, portanto, estão votando. Nesse momento, todas as orientações de bancada estão votando ajustes de redação. O mérito, então, está aprovado, reforma tributária aí está, portanto, aprovada. Isso nessa parte do consumo, porque tem uma questão técnica, né, justamente de como é que vai funcionar a divisão desses recursos, a parte administrativa. Esse é um texto que ainda está lá no Senado Federal, não tem relator definido, tem que ser votado lá e, eventualmente, depois vai vir para cá. Mas essa parte está aprovada e o governo respira aliviado. Inclusive, quem estava aqui agora na mesa da presidência, o secretário... exatamente. Eu vou pedir para o Humberto mostrar aqui esse grupo de parlamentares à direita, perto do púlpito da direita. O primeiro deputado é o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que é justamente o relator da reforma tributária nesse momento aqui na Câmara dos Deputados. Ele está tirando foto com outros parlamentares e com o secretário Bernard Api. São os parlamentares que compõem o grupo de trabalho que se debruçou sobre essa proposta quando ela passou pela Câmara a primeira vez e pelo Senado. E tem o Baleia Rossi, o autor da PEC, né, que deu origem à reforma tributária, que também está ali no grupo. Agora, Eric, além da votação da reforma tributária, deixa eu aproveitar e dar boa noite para você, boa noite para o Tralho, para todos e todas que estão com a gente aqui na edição das 6. Essa promete ser uma noite longa aqui no plenário da Câmara dos Deputados, porque estão pautados para hoje 3 projetos daquele chamado ajuste fiscal. O Vitor agora há pouco estava falando da questão do dólar, o mercado tem cada vez mais pressionado, inclusive o Congresso a agir, né? Porque é uma pressão muito grande sobre o Poder Executivo, mas o Congresso também estava dando poucos sinais de que estava disposto a votar essas medidas de ajuste. Ao todo, são 3 medidas, na verdade 4. Hoje o governo enviou um projeto de lei que mexe nas questões previdenciárias de militares, mas esse não deve ser apreciado esse ano. Mas estão na pauta de hoje 3 projetos. Uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei ordinária e também um projeto de lei complementar. O que deve ser votado hoje, o acordo para hoje é para votar o projeto de lei complementar, que trata do limite do uso de crédito tributário em casos de déficit nas contas públicas, bem como de isenções fiscais e também de desonerações, e autoriza bloqueio e contingenciamento de emendas parlamentares. Um projeto de lei complementar para ser aprovado precisa de metade mais um do todo da Câmara, portanto, 257 votos são necessários. Se aprovado, esse texto vai para o Senado. Tendo mudança lá, precisa voltar para cá ainda esse ano, para começar a valer ano que vem, até sexta-feira. E aí, esse projeto de lei complementar é o que deve ser analisado hoje, mas há uma previsão de até amanhã votar o projeto de lei que mexe nas regras do BPC, esse bastante polêmico, muitas pessoas com deficiência aqui no Salão Verde da Câmara protestando para não ter essas mudanças nesse benefício, e também a PEC, que trata da restrição ao abono salarial e que limita os salários ao teto constitucional. Esse é o pacote nesse momento, e a previsão de pelo menos, Eric, um desses projetos, que é o projeto de lei complementar, já ser apreciado hoje. Havia a possibilidade disso tudo que a gente está vendo aqui agora ter acontecido ontem, né? Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, adiou a votação de ontem para hoje. Ontem só houve um encerramento da discussão porque ele queria o plenário cheio. Nesse momento, né? O plenário conseguiu. Está lotado. Isso, está lotado. Não, o quórum alto, agora a gente está falando de 424, né? Parlamentares, tem os que estão aqui, tem os que estão pelo aplicativo, votando pelo aplicativo, pelo Infoleg, mas você tem aí um plenário cheio, inclusive para a foto que já foi feita, estavam várias lideranças ali em cima, agora há pouco ainda tem algumas, né? Mas já houve esse momento aí da grande comemoração que aconteceu depois da primeira votação. Lembrando que a gente está falando de 3 votações sobre essa etapa da reforma tributária. Resumindo o seguinte, hoje a gente paga pelo menos 5 impostos no Brasil, vamos passar a pagar um único imposto, o imposto sobre valor agregado, que tem 2 subdivisões, com uma parte federal e uma parte destinada aos estados e aos municípios. A gente está falando da CBS e do IBS. Tem um período de transição, mas a partir de 2033 a gente vai ter aí, já todos os brasileiros vão pagar um imposto sobre valor agregado. Os projetos, né, o projeto que está sendo votado hoje, ele foi enviado, né, para o Congresso Nacional
pelo Poder Executivo. No ano passado, a gente já teve a votação e a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que tinha as regras gerais. Agora, o que nós temos esse ano é um aprofundamento dessas regras. E no ano que vem, a gente vai ter votação de outras propostas, de leis ordinárias que vão tratar de temas específicos, regulamentação específica de cashback. Então, assim, é um universo de regras novo e muito complexo. Tem muitos setores que têm uma tributação própria, especial, que precisam ser regulamentados por outros tipos de projeto de lei. Mas a principal regulamentação está sendo votada nesse momento aqui na Câmara. E essa já é a última etapa. Daqui já vai para a sanção do presidente Lula. E havia não apenas uma disposição do presidente Arthur Lira de concluir isso ainda no mandato dele, como também, Eric, uma necessidade pelo texto da PEC de ser concluído até o fim desse ano. Então, deputados entregando aí isso que estava combinado. A qualquer momento vai abrir o placar, vai abrir o painel para essa última votação, mas ela não trata nada de mérito, Tralha, da reforma. A reforma já está aprovada, essa regulamentação. O que eles estão votando ali é numeração de artigo, enfim, questões absolutamente técnicas e burocráticas. E depois disso espera-se aquela tradicional foto ali na bancada da Câmara com Lira e todos os outros deputados que participaram ativamente dessa votação, dessa construção do texto. Tralha.